E essa primeira tela é só para lembrar, para quem ainda não conhece muito o Pathwork, está tendo os primeiros contatos, é uma abordagem de autoconhecimento. A gente trabalha tanto desenvolvimento pessoal como crescimento emocional a partir de textos. Então tem uma parte de conhecimento e tem uma parte prática de dinâmicas, meditações, muitas ferramentas de autoobservação, de autoanálise. Então, o Pathwork traz essa mistura de conhecimento, ferramentas e muito uma técnica de dinâmica, né, de estar se percebendo, se olhando, se conhecendo, para alcançar uma transformação pessoal. O Pathwork, se a gente fosse tentar definir, é uma abordagem de transformação pessoal, onde a gente procura mudar aquilo que a gente não quer mais em nós mesmos. Isso é só um mega resumo. Quem precisar conhecer melhor do Pathwork, no nosso site, que é o pathworkers.com.br, tem uma área lá de conteúdos nossos e tem um vídeo que explica como funcionam os grupos de Pathwork. Se vocês não encontrarem lá, pode mandar uma mensagem para o meu WhatsApp, para o WhatsApp da Fê. A gente tem lá o grupo, no grupo não dá para mandar mensagem, mas tem os nossos contatos lá, também tem no site, e a gente pode orientar vocês e dar mais explicações. E agora a Fê vai começar a aula de hoje. Um pouquinho. Aí. Então, eu queria pedir novamente para que vocês fechassem os olhos e sentissem as palavras que eu vou agora trazer aqui nessa aula, para a gente iniciar essa aula. Porque um dos maiores significados desse caminho é a gente acessar o nosso sentir. Então, eu gostaria que vocês ouvissem as palavras que eu vou trazer, respirando nas sensações que elas vão produzir. Para viver de verdade, pensando e repensando a existência, para que ela valha a pena, é preciso ser amado e amar e amar-se. Ter esperança, qualquer esperança. Questionar o que é imposto, sem rebeldias insensatas, mas sem demasiada sensatez. Saborear o bom, mas aqui e ali enfrentar o ruim. Suportar sem se submeter, aceitar sem humilhar e entregar-se sem renunciar a si mesmo e à possível dignidade. Sonhar, porque se desistimos disso, apaga-se a última claridade e nada mais valerá a pena. Escapar na liberdade do pensamento desse espírito de manada que trabalha obstinadamente para nos enquadrar, seja lá no que for. E que o mínimo que a gente faça seja, a cada momento, o melhor que afinal se conseguiu fazer. Pode passar o slide, Rafa. Então, assim, essa citação da Lia Luft foi a forma mais perfeita que eu encontrei de a gente introduzir esse tema. De trazer o ruim e aqui e ali que todos nós eventualmente temos que viver, né? Não é a regra da nossa existência, mas é parte da nossa existência. Então, gente, assim como os slides, a apresentação dos slides que não estão tela cheia, né? Assim como tinha o cortador de grama aqui do lado da minha janela, assim, num volume altíssimo.
A imperfeição é parte da vida. Ela está sempre presente, podem perceber que a imperfeição é quase a regra da nossa existência. Ela vai estar ali trazendo detalhes que nos acionam, detalhes que nos fazem precisar aprimorar a nossa visão de nós mesmos e da vida. E ela é parte da nossa existência, ela é parte do que a vida é. Eu confesso para vocês que, como ser humano, eu demorei muitíssimo tempo para conseguir aceitar essa realidade de que a imperfeição era parte da vida. Tinha um lugar dentro de mim que sapateava em cima disso, que não podia, que era muito difícil aceitar a imperfeição como parte. E aceitar as adversidades, a vida com alegrias e tristezas, com calmarias e turbulências, como parte de tudo o que a gente vive, né? Assim como sendo o que a vida é e também o que nós somos, o que cada um de nós é. Então, diante disso tudo, diante de uma vida imperfeita lá fora de mim e diante de um ser imperfeito com qualidades e defeitos, eu vou precisar aprender sobre o que seria aceitar essas imperfeições. O que de fato é aceitar as imperfeições da vida e as minhas próprias. Então, aqui nessa aula, e assim, o Petrarch traz muito essa perspectiva da aceitação da vida como algo vivo e dinâmico, tá? Como algo, um organismo que respira, não é um estado inerte aonde você entra e encontra resignação. É outra condição, é outra atmosfera interior que a gente precisa de conhecer para poder se relacionar com uma aceitação ativa dessas imperfeições. Pode trocar o slide, Rafa. Então, o Petrarch vai trazer isso. Bom, diante da vida imperfeita, das minhas próprias imperfeições, me cabe algo. E o que me cabe aqui diante do imperfeito é poder me relacionar melhor com isso, já que isso é o que a vida é. Já que isso é o que eu sou também. Ser humano, um ser humano com qualidades, cheia de realização em alguns aspectos da vida, e um ser humano com defeitos, contrações, e também com não realizações em alguns aspectos da minha vida. E quando a gente olha para a vida lá fora, fica bem claro o quão não idealizada a vida é, né? O quão contrastante a vida é. Então, o que seria isso? Não essa postura conformista e sem ação, aonde a gente não tem, onde a gente não tem alcance. Não é isso que é aceitar as imperfeições da vida, está bem longe disso. Mas eu vou precisar aprender como que eu estou olhando para essa realidade que está dentro de mim e essa realidade que está fora de mim. Qual é o filtro que eu enxergo o que me acontece, o que está na minha volta e o que acontece dentro de mim? Em quais conteúdos o filtro com que eu enxergo a realidade está fundamentado? Ele está fundamentado na minha parte mais madura, e é com a minha parte mais madura que eu enxergo a existência e a mim mesma, ou ele está fundamentado nas minhas imaturidades, nas minhas expectativas irreais com relação à vida, nas minhas expectativas irreais com relação a mim também, nas minhas exigências, na minha birra, na minha parte que não cresceu,
naqueles aspectos que a gente sabe que a gente ainda tem um comportamento muito infantil. Todos nós, né? Todos nós. Quando o sapato aperta, vamos ter esses conteúdos interiores mais exaltados. E é com esses conteúdos que a gente está se relacionando com a vida imperfeita o tempo inteiro. E um dos trabalhos desse caminho é que você conheça que conteúdos são esses. O que é isso dentro de nós que pula e a gente não governa e não controla? E que fica interpretando o tempo inteiro o que nos acontece e fazendo, às vezes, exigências inalcançáveis para a nossa, entre aspas, performance na vida. Né? Então, o Petwork vai nos levar para esse lugar de reflexão, para esse lugar de autoestudo. E uma vez que eu tenho uma visão ativa, eu vou poder construir novas escolhas, eu vou poder redirecionar os meus comportamentos e ver a parte que me cabe diante de tantas coisas que eu posso fazer. Porque, certamente, em muitos temas da nossa existência, a gente não tem alcance, né? A gente não tem como controlar uma tempestade no dia que a gente imaginou e idealizou o aniversário do nosso filho no jardim. Não está no nosso alcance lá conversar com o céu para que aquilo não aconteça. Não vai estar, né? A gente não consegue também controlar a morte das pessoas à nossa volta. O adoecimento de quem a gente ama, se a gente vai seguir ou não num emprego, se a gente vai virar a esquina e se deparar com uma cena muito difícil. Isso a gente não alcança. Mas tem um lugar dentro de nós que a gente alcança, que a gente, na verdade, quase nem olha para esse local. Que, de repente, o que vai precisar se transformar não vai ser as condições da vida lá fora, mas o filtro que eu estou enxergando é a existência e esses conteúdos que estão me levando a me comportar do jeito que me comporto diante do que me chega. Então, vai ser um processo de aprendizado sobre nós mesmos, de uma forma gradual, passo a passo, e conhecendo tudo isso que me habita e que se relaciona com a vida. E que se relaciona também com as nossas próprias imperfeições. Porque com as nossas próprias imperfeições a gente tende a ser pouco amoroso. A gente tende a ser ter um chicote bem grande, bem forte. Então, assim, com as imperfeições lá fora e aqui dentro também. Pode trocar de slide, Rafa. Então, assim, é isso que eu trouxe da realidade de uma vida incontrolável, com agrados e desagrados, com situações agradáveis e outras muito desafiadoras, muito desagradáveis. Que a gente não tem como modificar a realidade, nem o rumo das coisas. E talvez isso seja um grande ponto de entender de entendimento da vida mesmo, assim. Que foi aquilo que eu falei para vocês ali, que foi aonde eu batia com a cabeça na parede tantas e tantas vezes. Dentro da minha perspectiva infantil, a vida era outra coisa. As coisas dariam mais certo, seriam mais como eu queria, mais como eu esperava, seria mais saboroso o amor. E eu fui crescendo, eu fui me deparando com um amor que não era muito saboroso, com um amor que trazia realidades tantas, com uma vida onde era diferente do desenho maravilhoso que eu tinha pintado. Então, fui conhecendo uma vida bastante imperfeita, assim como cada um de vocês. Né? Não acho que eu estou sozinha nesse lugar. Então, pode ir, Rafinha. Então, o que nós temos, de fato, diante de tudo isso, né? De encontrar algo que esteja no nosso alcance,
Já que existe o incontrolável da existência, que nesse lugar a gente não opera. A gente tem o quê de verdade que nos habilita a viver os desafios de uma forma que a gente se cola no sofrimento ou que a gente pode deslizar melhor os desafios que nos chegam. Não num mundo cor-de-rosa, onde a gente glamoriza o sofrimento, não é isso. É poder estar em contato com o que de fato a gente sente, mas poder estar mais alinhada com o que está no nosso alcance fazer diante de algo que a gente não pode mudar, do incontrolável da vida. O que será que eu tenho? Eu tenho as minhas ações, eu tenho as minhas ações frente aos pensamentos que me ocorrem, porque eu não tenho como controlar o que eu penso. Não sei se alguém aqui, alguma dessas mulheres que está aqui, porque o Rafa eu já sei que já não consegue controlar o que ele pensa. Trabalho com ele, temos uma intimidade, né? Que eu sei que o que ele pensa ele não controla, e nem o que ele sente, né? Não é, a gente não é o chat GPT, né? Nós somos seres humanos que são inundados por emoções e pensamentos que nos atravessam, nos chegam. Mas a gente tem escolha do que a gente faz com isso. Isso está no nosso alcance. O que a gente faz com o que a gente pensa e o que a gente sente nos cabe, é nosso. Nesse lugar a gente tem força, a gente tem ação, a gente tem escolha. Então, é essa perspectiva de que é isso que a gente tem. De verdade, é isso que a gente tem. Diante da vida, diante de nós mesmos, do que nos agrada e desagrada dentro de nós. Ninguém aqui está condenado aos seus defeitos. Graças a nós mesmos, ao divino, à vida que nos fez seres maleáveis, transformáveis e treináveis, né? Todos nós somos. Todos nós somos. Então, eu vejo assim o quão treinável a gente é. Pode ver uma pessoa se recuperando de um acidente, de uma cirurgia, que sofreram grandes impactos. As pessoas ressurgem. Elas podem ressurgir. Tem uma sabedoria de restauração em nós, seres humanos, que é incrível. No corpo, considerando o corpo, né? Eu sempre vou trazer um pouco o corpo, eu sou fisioterapeuta como de formação, então eu tenho muito essa perspectiva física, mas nós somos tudo, nós não somos dualistas de nossas emoções, os nossos pensamentos estarem separados do que a gente é como corpo humano. Tudo isso que pode acontecer no nosso corpo, pode acontecer no nosso corpo de emoção, no nosso corpo intelectual. Então, nós somos restauráveis. Há esperança para a gente nessa vida humana. Há muita esperança para a gente. Então, pode trocar, ó, Rafa, de slide. Então, é isso. Nos melhorar está ao nosso alcance. É nosso papel, é o que a gente pode fazer pela vida. É tudo o que a gente tem é se aprimorar. É melhorar essa condição, às vezes, onde a gente se vê sem saída, diante dos nossos próprios conteúdos. A gente pode mudar as nossas percepções. A gente pode limpar esse filtro que a gente enxerga a vida. Porque você não vai controlar a vida e você também não vai controlar os mares se você estiver dentro de uma embarcação atravessando o oceano. Mas você vai poder escolher como você navega. Isso sim é o papel de cada um de nós, isso sim está no nosso alcance, isso sim é a visão ativa do que é aceitar a imperfeição da vida.
Eu acho que a próxima slide é você, Rafa, ou ainda sou eu? Próximo sou eu, Fê. Então tá, pega esse bastão. Obrigado, Fê, pelas explicações até agora. Então, a Fê está trazendo esse ponto de aceitar as imperfeições, né? E que, dentro do patchwork, isso é algo vivo, não é conformismo, não é cruzar os braços, é algo que tem movimento, que tem ação, né? Nos leva à ação, esse aceitar as imperfeições, né? É olhar ao nosso redor, né, e encontrar coisas que não estão daquele jeito que a gente gostaria. Sempre tem algo, a gente sempre vai encontrar, né, essas imperfeições. E aí, acho que um ponto, né, desse tema do patchwork que a gente está trabalhando aqui é de acolher essas imperfeições, é olhar para o lado e dizer, ok, né, tenho imperfeições. Eu posso dar exemplos, né, várias pessoas encontram imperfeições nas suas relações com algum familiar, seja com o pai, seja com o marido, com a esposa, seja, né, com o filho. Não que seja o tempo todo, mas há momentos de imperfeição. Então, de repente, é com o pai, né, você vai olhar para isso, né, tem momentos que não é do jeito que eu gostaria. E o que é esse aceitar a imperfeição? É você não brigar com isso e também não cruzar os braços e ficar só assistindo o que está na tua frente. É de você encontrar dentro de ti o que você pode fazer, o que é um passo que você pode fazer para trazer uma melhoria para essa relação. Isso que é o movimento. E um outro exemplo, né, com a relação de trabalho. Também é muito frequente, várias pessoas reclamam, né, do trabalho onde estão, que tem algum chefe, alguma pessoa que não gosta tanto. E você não pode mudar aquilo, você não tem muito o que fazer com a outra pessoa, obrigá-la a mudar. Que você tem, digamos, condições de fazer, né, o que você tem domínio, né, para fazer é contigo mesmo, contigo mesma. E, de novo, aceitando essa imperfeição, não brigando com ela, você pode usar da sua criatividade, usar da sua intuição, usar dos seus talentos para encontrar formas novas de se relacionar com esse trabalho, com essas pessoas. Então, isso é um pouquinho, né, do que eu queria trazer, né, uma introdução só desse aceitar a imperfeição para levar movimento para sua vida. Porque, no contrário, quando a gente busca o perfeccionismo, as situações perfeitas, é ali que nós nos paralisamos. Porque o perfeito, ele está muito distante. Ele fica muito além da nossa possibilidade. E quando a gente fixa no perfeito, a gente está fixando no impossível e às vezes até desiste. Às vezes até nem tenta, né? Porque vai demandar uma transformação tão grande que eu sei que eu não vou conseguir fazer. E esse eu sei que não vou conseguir fazer, às vezes isso é consciente e às vezes isso é inconsciente. A gente tem o nosso cérebro ali trabalhando o tempo todo, às vezes até sem perceber, chegam informações assim, em forma de intuição, de sensação, uma desmotivação, né? E isso vai nos paralisando, vai nos distanciando, né, de qualquer melhoria possível. E aí a gente acaba ficando nas situações como elas estão, né, sem crescimento, né, diante de uma paralisação do nosso fazer. Eu trago esse desenho para ilustrar isso nessa zona do impossível, é aquilo que está lá longe, lá na nossa frente, quando desejamos o perfeccionismo, né, quando a gente almeja mudar algo para torná-lo perfeito.
E isso é que nos traz a paralisia. E mais próximo de nós tem a zona do possível, que é quando a gente aceita o imperfeito. Isso nos leva a nos movimentar. Se eu tenho uma relação que não é muito boa com o meu pai, por exemplo, se eu acolho isso e considero que essa relação ela pode ser imperfeita, eu posso dar os primeiros passos para melhorar essa relação. Ela vai continuar imperfeita, mas ela vai melhorar, ela vai crescer. Se eu realmente colocar intenção, se eu aceitar essa situação e se eu usar da minha criatividade, vou encontrar caminhos para melhorar, nem que seja um pouco, essa relação. Isso que é crescer com o imperfeito. Isso que é transformar o imperfeito. É encontrar nas situações que se apresentam na nossa vida esses pequenos passos e saber que com pequenos passos ainda pode continuar imperfeito, mas que já vai melhorar. E fazer isso uma vez atrás da outra nos coloca num ciclo virtuoso de crescimento e de transformação do que está em nossa volta e também o que está dentro de nós mesmos, porque a gente também tem a imperfeição dentro de nós, coisas que não gostamos em nós mesmos, comportamentos que nós temos e que não gostaríamos de ter, nossas falhas, nossas fraquezas, né, nossas imperfeições. Então, se eu quero transformar, por exemplo, uma falha minha, uma coisa que eu não gosto em mim, do dia para a noite, né, em algo a ser superado, né, superar completamente uma imperfeição minha, uma coisa que eu não gosto de mim, eu vou estar na zona do impossível, eu estou grudado no perfeccionismo, provavelmente não vou fazer nada, não vou conseguir ter nenhum progresso. Agora, se eu aceito olhar para essa minha imperfeição, essa coisa que eu não gosto, e começar a pensar, sem exigências absurdas, algo que eu posso fazer a cada dia para dar um pequeno passo, ao longo de vários dias, né, eu vou ter algum progresso. Eu vou conseguir sair da paralisia, eu vou ter transformação. Então, é esse o esqueminha que eu trago, né, para a gente refletir sobre o que a gente coloca na nossa zona do impossível e o que a gente tem na nossa zona do possível, aquilo que eu consigo fazer, aquilo que eu consigo mudar, né, e que ainda é imperfeito, só que eu consigo dar passos. Aqui só uma outra visão para entender melhor, né, como que eu imagino aquele desenho anterior, né, como se fosse assim, uma espécie de cone, onde pertinho de mim, aqui dando alguns passos, eu já encontro na minha zona do possível coisas que eu posso fazer para o que está dentro e fora de mim. E lá longe, a zona do impossível, aquelas coisas que eu não vou conseguir fazer, eu não tenho condições de, em um passo, chegar, né, do zero até o máximo desenvolvimento de alguma coisa. E esse esqueminha da zona do possível e do impossível, eu acho que pode nos trazer várias dicas e nos trazer uma perspectiva diferente toda vez que a gente se vê diante de um desafio e que quer transformar algo, né? Como que a gente quer fazer essa transformação? Será que a gente quer transformar muito rapidamente e com passos largos demais, passos que a gente não consegue dar? Ou será que a gente consegue ter um pouco de paciência e de dar passos pequenos, passos que estão diante das nossas possibilidades? E aqui ainda a gente tem, na zona do impossível, uma citação, fala que na zona do impossível, o nosso foco fica compulsivamente fixo no imperfeito, né, no impossível de se alcançar, desejando transformar esse imperfeito em perfeito. E que assim a gente entra numa autoexigência que não é saudável. A gente vai desejar ser o que ainda não conseguimos. E quando a gente coloca a atenção na zona do possível, a gente começa a lembrar de coisas que às vezes a gente até esquece de olhar para aquilo que a gente consegue fazer.
Às vezes a compulsão ou a fixação em dar passos muito grandes, em transformar algo imperfeito em perfeito, essa compulsão é tão grande que a gente não consegue olhar aquilo que a gente poderia estar fazendo e que já poderia ser algo muito bom para a nossa vida. Às vezes a gente não reconhece o que nos falta, né? Os desejos, os anseios estão dentro do que é possível, né? Então, pode acontecer de desviar a nossa atenção, de desviar o nosso sentir, desviar os nossos anseios daquilo que está mais perto que e já pode, né, nos trazer mais felicidade, mais alegria, uma vida melhor. E às vezes a gente até não presta atenção em coisas pequenas que estão mais próximas. Rafa, posso dar um exemplo aqui de uma mudança mirabolante que eu acho que a gente imagina que algo que é difícil, digamos que eu seja uma pessoa que seja super sedentária, tá? Eu não gosto de exercício físico, eu tenho crenças negativas com relação ao exercício físico, meu corpo está impactado negativamente por viver uma vida sedentária, tá? E eu sei que eu preciso me mover dessa situação, né? Eu sei que eu vou precisar fazer algo por mim nessa esfera física e concreta da minha vida. Peguei um exemplo concreto para tentar trazer mais didática aqui. Mas poderia ser para qualquer coisa. Poderia ser para a forma que eu como, poderia ser para a forma que eu durmo, poderia ser a forma que eu me relaciono com o outro, qualquer assunto. Tá? Digamos que eu sou, então, essa pessoa sedentária, não gosto, e eu resolvo que eu preciso, assim, botar esse assunto da minha vida em dia amanhã já. Já passei muito tempo sedentária, eu tô com minhas valências físicas de perna para o ar, minha saúde está toda degringolada, não tenho energia, tudo aquilo que a gente vê acontecer em condições assim, né? Então, digamos que eu vou sair desse zero e vou colocar as minhas expectativas lá na frente. Porque daí, se eu não fizer todos os dias um volume alto, se eu não tiver uma performance boa, se ainda de quebra eu não tenho facilidade de fazer movimento e não tenho apreço, eu vou colocar as minhas expectativas para que isso aconteça num lugar que não vai ser sustentável a longo prazo. Em uma semana, talvez vocês conseguissem manter essa vontade abrupta e súbita de mudar com uma grande exigência de performance. Mas a nossa vida emocional e física, ela não vai ser uma performance jamais. A gente não vai conseguir atender esses pedidos de eficiência e eficácia estética, tanto na nossa estética emocional quanto na física, de uma hora para outra. A gente vai precisar construir caminhos menores que sejam possíveis de serem sustentados. Então, quando o Rafa fala da zona do impossível, às vezes a gente se coloca exigências em coisas que a gente não consegue atender ainda. Que seria maravilhoso se desse. Seria ótimo se a gente conseguisse tirar todas as nossas ervas daninhas ao mesmo tempo do nosso mundo interior, mas não é assim. A gente precisa escolher passos pequenos para a gente conseguir dar todos os dias passos pequenos. Então, se eu não me exercito nunca, não é por acaso que eu não me exercito nunca, é porque possivelmente eu não gosto. Dentro da minha cultura, aquilo não existia. Ou dentro da minha cultura, isso existia e eu me rebelei contra isso. Quis encontrar um outro lugar de identidade que não no exercício. Estou pegando o exercício como exemplo só. Então, não vai ser de hoje para amanhã que eu vou conseguir. Eu vou precisar de metas menores para ser mais carinhosa e cuidadosa com aquilo que me é possível, porque eu sei que eu quero chegar lá. E eu sei que eu não vou chegar amanhã. Que eu vou precisar fazer
algo pequeno no início, para que eu possa manter, para que eu possa seguir. E daí, como o Rafa diz, um pouco todos os dias, com continuidade, vai gerar uma mudança. Isso gera mudança. O que a gente consegue dar conta de fazer, de incluir na nossa vida, todos os dias um pouquinho. Tá? Isso vale para esse exemplo que a Fê falou, mas é muito igualzinho para vários outros desafios que se apresentam. Né? Alguma questão, né, de traço comportamental nosso, mais emocional, né? Algo mais interior, algo mais emocional, algum crescimento emocional que a gente precisa ter. Também é o passo a passo, né, do que a gente pode fazer em cada dia. E aos poucos, né, ir avançando nessa zona do possível. E é esse novo slide, de você conseguir dar esses passos diante dos seus objetivos, diante dos desafios que se apresentam, né, os mares da vida, os mares mais turbulentos em algumas épocas, os mares mais calmos em outras, e você poder dar passos em diferentes áreas da sua vida, né, nas esferas de relacionamento, esfera de autoconhecimento, de crescimento emocional, né, dar passos também no seu trabalho, de ter esse crescimento. E o crescimento acontece quando a gente encontra as imperfeições, aquilo que está aquém do que gostaríamos ou desejaríamos. Então, me vem assim como uma perspectiva diferente de ver a imperfeição ou aquilo que a gente não gosta na nossa vida e nos coloca em movimento, né, buscando transformar essas imperfeições, né, de ter essa visão ativa, de aceitar o imperfeito, acolher essas imperfeições, de identificar o que a gente pode fazer, o que está ao nosso alcance, dar esses passos, né, dentro do nosso possível, com o auto-amor acionado, o auto-respeito, e de crescer. Né? Isso que é transformar o imperfeito em crescimento. Então, é uma mudança de perspectiva. Né? Geralmente, a gente não quer olhar o imperfeito, torce o nariz, não quer nem olhar para aquilo que a gente não gosta. Mas se a gente para e observa isso diante de uma outra perspectiva, de identificar, se relacionar com o que você não gosta, perceber passos que você pode dar, é uma relação completamente diferente, né? E que nos leva a dar passos, nos leva a crescer. E, principalmente para essa parte de crescimento emocional, crescimento dos nossos comportamentos, nos pede, junto com essa perspectiva, né, de aceitar a imperfeição, de buscar nos conhecer, né, buscar conhecer as imperfeições dentro de nós mesmos, de conhecê-las, né, ver que comportamentos eu tenho e que crenças, né, que eu posso ter em mim que me fazem perceber a vida de uma forma desafiadora, de uma forma de eu não gostar tanto dela, né, que eu desejo mudá-la, desejo transformá-la, né? O que tem dentro de mim que me traz insatisfação? E para que eu tenha uma vida mais satisfatória, preciso reconhecer dentro meus comportamentos, minhas crenças errôneas, para poder fazer esse trabalho de crescimento a cada dia. Então, esse é o trabalho que o autoconhecimento pode trazer como contribuição no crescimento de cada pessoa, de identificar pontos que podem ser trabalhados para a gente transformar essa imperfeição em crescimento e transformar as nossas vidas. E o Patchwork, por exemplo, traz como se fosse um mapa, alguns aspectos que a gente pode estar aprendendo, estudando e usando ferramentas para nos conhecer melhor.
Petworth traz conceitos, né, como eu inferior, eu superior, máscara, traz também um trabalho sobre crenças distorcidas, as nossas defesas, vários outros aspectos que nos permitem nos relacionar com essas questões dentro de nós mesmos para, aos poucos, buscar esse crescimento emocional, esse desenvolvimento pessoal. Eu estou citando aqui o Petworth, mas várias outras abordagens também podem trazer isso. É uma terapia, alguma outra abordagem de autoconhecimento. Todas elas trazem aspectos que nos levam a refletir e encontrar dentro de nós pontos mais frágeis, mais vulneráveis, mais imaturos, e que podem ser trabalhados e transformados, né, de imperfeição para crescimento. Então, a gente traz aqui no finzinho essa imagem que ilustra muito o que a gente tem falado, de reconhecer os aspectos dentro e fora de nós que estão imaturos, imperfeitos, aceitá-los assim para transformá-los. E saber também que ao transformá-los, eles podem continuar imperfeitos por um bom tempo, né, mas que vão melhorar, que vão crescer, que vão amadurecer. E que isso é um processo constante, isso é algo que a gente pode incorporar na vida, nessa perspectiva de olhar para o imperfeito como oportunidade de crescimento. E que a gente pode procurar fazer o melhor a cada momento, e sempre trazendo um auto-amor, um auto-respeito, para usar a nossa energia para fazer aquilo que está ao nosso alcance, focando em pequenas mudanças, que elas sejam constantes, ao invés de querer desejar aquelas grandes mudanças que são insustentáveis, às vezes até impossíveis. E essa pergunta, né, o que te cabe fazer? O que cabe fazer é identificar quais pequenos passos são possíveis agora, nas condições em que você se encontra. Acho que essa é uma mensagem bem legal, né, dessa aula. E de trabalhar consigo mesmo, no encontro com o seu possível. Eu vou parar de compartilhar aqui para poder voltar a ver todo mundo. Agora sim. Parar a apresentação. É que bom ver pessoas enquanto a gente fala. É muito diferente. Então, esse é o conteúdo da nossa aula hoje. A gente fechou ela agora meio-dia, no horário de fechar a aula mesmo. Só que a gente quer dar uns minutinhos, caso alguém queira fazer alguma pergunta, algum comentário, né? Eu e a Fê podemos ficar aqui tranquilamente. A gente quer mais respeitar o horário que a gente prometeu para vocês. Então fique à vontade, né? Quem quiser falar, basta abrir o microfone, né? Fazer alguma pergunta ou algum comentário. Antes disso, só queria que vocês pudessem, em alguns instantes, fechar os olhos, sentir o mundo interno de cada um, sentir esse ser que se expande, esse ser que preenche esse corpo. Só respire e sente um pouco a tua própria presença, a tua atenção voluntária de estar em conexão com as tuas sensações, com o que te compõe, como que essa aula te chega, qual o vento que te traz. Deixa só o sentimento aparecer, ou a sensação, ou uma impressão.
Eu gostaria muito, muito que cada uma abrisse o microfone e dissesse uma palavra, como finaliza esse momento, essa 1 hora que a gente esteve juntos aqui. Pode ser uma palavra? E a gente comungar, assim, como grupos aqui, com a contribuição de cada um, com essa palavra de cada um. Insights incríveis. Obrigada, Elizabeth. Transformação. Consciência. Ciência. A Viviane escreveu gratidão. A Maria de Deus, ponto de partida. Acho que foi isso. Todo mundo escreveu. E a tua palavra, Rafael? A minha também é transformação. E a sua, Fê? Ou a sua palavra? A minha palavra é uma sensação de expansão, de serviço, de servir, de estar servindo a consciência. Eu sinto muito esse grande expansão no meu peito agora. Queridas, muito obrigada por hoje. Eu acho que esse era o recado dessa aula. Tem tanto a explorar, como vocês podem ver, assim, a gente vai trazer o tema, mas o tema tem tantas ramificações, aos pouquinhos a gente vai ir trazendo mais nessas aulas abertas. Claro que a gente não consegue aprofundar, é 1 hora, em geral a gente aprofunda em grupo regular de Petro, que daí a gente vai entrar mesmo nas crenças, vamos entrar mesmo nesse eu inferior, nos conceitos do Petro, que a gente nem está trazendo aqui, porque a gente quer mais trazer uma perspectiva que possa atender e abraçar o nosso sofrimento humano, que cada um de nós tem. Então, obrigada por hoje. Se alguém tem alguma dúvida, a gente pode agora esclarecer. Obrigada, Elizabeth. Entre em contato com a gente para a gente poder conversar, tá, querida? E te trazer um pouquinho de opções, assim, do que tu pode, como quer ingressar, tá? Obrigada, querida. Foi ótimo, muito obrigada de novo. Obrigada, Adorei. lindona. Obrigada, Simone, também. Bom fim de semana. Valeu, bom final Boa de semana. semana. Obrigada, Maria de Deus. Beijo, Elizabeth, Lívia, Viviane. Valeu, gente. Valeu. Sim, a gente vai sempre divulgando lá no Instagram, tá, Viviane? Daí você nos acompanha ali e a gente anuncia as datas. Vou parar a gravação. Sim.